boa tarde pra você. Começando mais um Globo Esporte. Amanhã, Flamengo e Fluminense estreando na Libertadores, hein? Fluminense pega o Sporting Cristal no Peru. Você vai ver ao vivo aqui na Globo. E o Flamengo encara o Alcas lá no Equador. Daqui a pouco notícias dos dois pra você. Amanhã tem a estreia do Flamengo, atual campeão da Comebol Libertadores. Vai jogar contra o Alcas do Equador, negócio de altitude lá em Quito. O Eric Faria está acompanhando de perto a trajetória, início da trajetória do Flamengo na Comebol Libertadores, Eric. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. A gente está aqui em Quito, o Flamengo também chegou ontem à noite aqui à capital equatoriana, uma chegada muito tranquila. A delegação trouxe um desfalque importante, o volante titular Thiago Maia com uma virose, ficou no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, aqui no horário local, 6 da noite no horário de Brasília, a gente lembra que tem 2 horas a menos, né, em relação ao horário oficial do Brasil, o Flamengo vai fazer o seu único treinamento aqui em Quito, vai ser no estádio Atahualpa, e aí o técnico Vitor Pereira vai decidir a escalação da equipe. A gente não sabe se o treinador vai optar pelo time que enfrentou o Fluminense no último sábado ou se ele vai poupar alguns jogadores. A gente sabe, como você disse, tem a questão da altitude de 2.800 metros, os jogos aqui acabam sendo muito físicos também. O Alcas é uma novidade nessa Libertadores, campeão equatoriano, vai estrear na competição. Tem um jogador conhecido no futebol brasileiro, o Otero, venezuelano, que chuta a beça, né? Chuta, e na altitude isso pode ser um trunfo para a equipe equatoriana, que tem o técnico venezuelano César Farias, também muito conhecido aqui no futebol sul-americano. Bom, se o Alcas é uma novidade para o Flamengo, jogar no Equador não é nenhuma novidade, e o repórter Carlos Gil vai contar por quê. Vamos ver. E o Flamengo recomeça do ponto onde parou, Equador. Finalista e campeão em Guayaquil no ano passado, iniciando a campanha deste ano em Quito, enfrentando o Alcas, sobre o qual se conhece pouco. É um time estreante, né? Mas acredito que vai ser um jogo complicado pelo fato da altitude. A gente conhece muito bem o Equador. Fomos várias vezes já nesses últimos anos pro Equador. A gente se sente muito bem lá também. Pudera, pela Libertadores, foram 8 viagens para o Equador de 2018 para cá, sem contar 2 finais de Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. O Flamengo vai para sua 7ª Comebol Libertadores seguida, pela 5ª vez estreando fora de casa em sequência. E tudo que esse grupo quer é que nada mude. Nesse período recente em que participar virou rotina, derrota é algo desconhecido pelos rubro-negros no pontapé inicial do torneio continental. Depois de golear o argentino San Lorenzo no Maracanã em 2017 e empatar no Newton Santos contra o também argentino River Plate em 2018, o Flamengo emendou 4 vitórias como visitante nas últimas 4 estreias. San José na Bolívia, Júnior Barranquilla na Colômbia, Vélez na Argentina e Sporting Cristal no Peru. Mais uma vez a gente entrando motivados, esperando marcar mais uma história bonita, tanto na Libertadores, principalmente no Flamengo, que é excepcional poder jogar aqui e poder ser campeão com esse manto. E para chegar longe, o time que soma 3 finais em 4 anos sabe que, além de muitas milhas aéreas, é preciso acumular também bons resultados, desde o primeiro jogo. É o Flamengo em busca do topo da América outra vez. Quem também estreia amanhã na Comebol Libertadores é o Fluminense contra o Sporting Cristal do Peru. Richard Souza está em Lima. Quais são as últimas do Fluminense por aí, Richard? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. A caminhada do Fluminense começa amanhã, Escobar, exatamente aqui, ó, nesse estádio atrás de mim, Estádio Nacional de Lima, capital do Peru. Ele tem capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia. O Sporting Cristal é o atual vice-líder do campeonato peruano, não perdeu nas primeiras 8 rodadas da competição e é treinado por um brasileiro, Thiago Nunes, campeão da Sul-Americana e também da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Ele conseguiu pela primeira vez classificar o Sporting Cristal da pré-Libertadores para a fase de grupos. Bom, o Fluminense desembarcou na madrugada desta terça-feira. Os jogadores estão descansando no hotel e fazem o único treino antes do jogo
hoje à tarde, às 4 da tarde no horário local, 6 horas da noite no horário de Brasília. Técnico Fernando Diniz não vai ter o Martinelli, foi confirmada uma lesão na coxa direita que ele sofreu no Fla-Flu, ficou no Rio em tratamento. Fica uma expectativa em torno do John Arias, ele está muito desgastado fisicamente depois da participação dele pela seleção da Colômbia na última data FIFA. E a expectativa dos tricolores é pela estreia de Marcelo, a reestreia com a camisa do Fluminense. Ele tem chances de começar a partida como titular, o que seria para ele uma estreia na Libertadores. Ele saiu muito cedo, multicampeão na Europa, mas ainda não sentiu esse gostinho. Olha só a reportagem do Bruno Cortes. Ele já até vestiu a camisa, mas falta jogar. Marcelo foi relacionado, mas não entrou em campo no Fla-Flu do último sábado. A estreia do Fluminense na Libertadores pode ser a reestreia dele pelo clube. Viajou com o time para Lima, no Peru, onde os comandados de Fernando Diniz enfrentam o Sporting Cristal amanhã. Dá aquele friozinho na barriga, dá aquela ansiedade, mas é muito bom. Se até esse aí fica nervoso, é porque não se trata mesmo de um campeonato qualquer. Estamos falando de quem jogou pelo Real Madrid da Espanha 15 edições seguidas da Liga dos Campeões da Europa. E mais, conquistou 5 vezes o título do torneio. São campeonatos diferentes, mas a nível de clubes são os maiores, né? Acredito que são os mais fortes. 17 anos depois, Marcelo está de volta ao Fluminense. Naquela época, os treinos do time profissional eram aqui, na sede das Laranjeiras. Hoje, o clube tem um centro de treinamento Carlos Castilho, que tem uma estrutura maior, é mais bem equipado. Outra diferença é que naquele ano de 2006, Marcelo não teve a chance de jogar a Libertadores. Jogar Libertadores é uma coisa um sonho que eu tinha desde pequeno. Não consegui fazer isso quando eu subi profissional naquela época. Amanhã, do outro lado, vai estar o líder do campeonato peruano, que é dirigido pelo técnico brasileiro Thiago Nunes. Marcelo chegou há pouco, mas sabe bem o quanto todos no Fluminense consideram essa Libertadores importante. Está treinando forte, está se preparando para chegar e jogar e possivelmente chegar o mais longe possível. Meus amigos, minhas amigas, que quarta-feira, hein? Muita Libertadores, estreias de Flamengo e Fluminense. Amanhã no Globo Esporte tem também entrevista exclusiva com o Nino, capita do Fluminense. Letrinha subindo! Tchau, gente!